mistura de bom com mal, que fez muitas coisas certas aos olhos de Deus, outras não tão certas, mas que fora um rei bom. E no ano que esse rei morreu, o profeta Isaías, talvez no luto da partida do rei Uzias, ele vai para o templo para uma meditação. Isaías tinha profetizado no reinado de muitos reis, inclusive no reinado do rei Uzias. E no ano em que o rei Uzias morreu, enquanto ele estava no templo, ele viu uma visão gloriosa. O céu se abriu e naquele momento ele viu o céu por dentro. Eu imagino que no momento de tristeza do profeta Isaías, talvez, no momento de dor, de luto, no momento talvez de desesperança, porque agora o rei Uzias havia morrido, talvez as incertezas pelo futuro de Israel, que estava talvez por um período sem rei, porque havia morrido o rei Uzias. E nesse momento Deus abre o céu e Isaías diz a Bíblia que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que nós podemos entender aqui nesta palavra? Que no momento em que Isaías estava ali lamentando a morte do rei Uzias, enquanto o trono de Israel estava vazio, o trono do céu continuava ocupado, enquanto o rei da terra agora havia morrido, o rei que reina eternamente sobre céus e terra continuava reinando, continuava no controle de todas as coisas. Aleluia! Talvez para dizer para Isaías assim: Isaías, não te preocupa, eu continuo no trono. Glória a Deus. Preocupa, eu continuo tendo o controle dos céus e da terra. Não te preocupas, eu continuo reinando sobre todas as coisas. Reis na terra passam, reis na terra vêm e vão, reis na terra morrem, mas aquele que reina eternamente e o seu reino não terá fim, ele continua reinando. Independente das circunstâncias da terra, ele continua reinando. Glória a Deus. Mas uma coisa me chama a atenção: há um trono no céu e há um assentado sobre o trono, e na verdade é ele quem governa todas as coisas. Existem reis na terra que governam, mas todos eles estão debaixo do governo poderoso de Deus, queira ele ou não. Aleluia. A Bíblia diz que é Deus quem levanta reis, quem tira reis, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus quem coloca, é Deus quem tira. Nada está fora do controle de Deus. Mesmo quando a gente não entende muita coisa. É Deus. Mesmo quando o governo não é ali um governo tão ruim, ele está sob o propósito de Deus. Deus está governando sobre ele. Bom, nós passamos agora por um novo governo no nosso país esse ano. Muitas pessoas perguntando o que será. O que será nos próximos 4 anos? Vimos aí nos noticiários, nos jornais, as especulações, o mercado financeiro. Estamos vendo o caminhar das coisas e a gente fica perguntando o que será. A nossa certeza é de que, independente das circunstâncias da terra, existe um assentado sobre o trono. Oh, aleluia! Glória a Deus! E temos uma certeza ainda maior: os governos da terra, mesmo que sejam ruins, por piores que eles sejam, ou melhores que eles sejam, eles passarão, mas haverá um dia em que aquele que está governando no céu governará sobre todos nós habitaremos sobre o governo de Deus, e essa é a esperança da igreja. Aleluia! Por isso que mesmo que governantes maus governem na terra e façam coisas ruins, persiga a igreja, nós continuamos de cabeça erguida, porque o nosso Deus reina, e a oração da igreja continua: vem
Senhor, o teu reino, porque a igreja aguarda o governo daquele que governa sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu queria te chamar a atenção, falar de novo. Existe um trono no céu e um está sentado sobre o trono. E a Bíblia diz que Isaías viu isso. E a Bíblia diz que Isaías viu que estava sentado sobre o trono. Sobre ele estavam serafins que voavam. Esses seres angelicais possuíam 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 asas eles voavam. E eles voavam e clamavam uns pelos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu que as vestes de Deus enchia todo o templo, o lugar onde ele estava. Havia fumaça, e quando os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o lugar aonde Isaías estava tremeu, as bases do templo tremeu, houve um terremoto, e ali ele estava contemplando a glória de Deus, e os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. Quando eu disse aqui que em circunstâncias adversas, muitas vezes Deus abre o céu e mostra a sua glória, e o servo do Senhor vê o céu por lá de dentro. Aqui Isaías estava vendo a perspectiva da história pela perspectiva humana. Uzias morreu. O que será do futuro da nação? Como será o próximo governo? As incertezas. Aí Deus chama Isaías para ver as coisas da perspectiva do céu, de que ele continua sentado no trono e tendo o controle de todas as coisas. E se você olhar, se você pegar a sua Bíblia e correr os olhos e ir lá no último capítulo da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, se você não quiser olhar aí agora, anota aí para você ler na sua casa. O capítulo de número 4 do livro de Apocalipse era também um momento difícil, onde a igreja estava sendo perseguida. Reis tiranos estavam perseguindo a igreja. Já tinha matado muitos dos discípulos de Jesus. Um dos últimos vivos era o apóstolo São João, e estava exilado numa ilha chamada Patmos por causa do testemunho, por causa da palavra. Parecia que era o fim da igreja, parecia que tudo estava um barco à deriva, e quando estava ali João isolado numa ilha de Patmos, uma ilha de pedra, um lugar que não dava para sair dali, quando ele não viu possibilidade de lado nenhum, Deus abre o céu, e no capítulo 4, Deus chama, a Bíblia diz que Deus transporta o apóstolo São João para o céu, para ver a história da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus. Sabe o que isso diz para nós? Quando nós não vemos perspectiva humana, quando ao nosso redor as coisas parecem sem sentido, quando ao nosso redor as coisas parecem que está sem comando, indo por ladeira abaixo, nós precisamos olhar para o céu e ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando a gente olha para um lado, para o outro e não vê nenhuma resposta, é hora de olhar para o céu e pedir: Senhor, abra-nos o céu e permita-nos ver da perspectiva do céu. Mas o mais intrigante é que, se você olhar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, principalmente a partir do versículo 8 a seguir, você vai ver que o que João viu é o mesmo que Isaías viu: um trono
e alguém assentado sobre ele, governando, mesmo naquelas circunstâncias que pareciam desfavoráveis. Mesmo naquelas circunstâncias em que parecia que Deus tinha abandonado a sua igreja, muitos já haviam morrido, João estava exilado numa ilha, sem perspectiva, parecia que estava tudo sem comando, mas quando João olha para cima, Deus convida, sobe aqui, João, e ele foi levado em espírito, e quando ele chegou lá, ele viu um trono, e alguém estava sentado sobre o trono, e aí, se você observar, João viu o mesmo que Isaías viu aqui, seres de seis asas, que clamavam também uns para os outros. Pode olhar o versículo 11, por exemplo, 10 e 11, você vai ver que existiam seres de seis asas, que voavam e clamavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Os anjos proclamavam a santidade de Deus. E aqui, nós vemos então aqui três visões de Isaías. A primeira visão de Isaías é a visão de Deus. É a visão do trono. A visão de que Deus está no trono e continua no comando. Mas a segunda visão de Deus de Isaías é a visão da santidade de Deus. Porque Isaías viu o quanto Deus é santo. Diz alguns que quando Isaías vê os serafins voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, as seis asas, mas duas dessas asas cobriam o rosto, porque os serafins talvez não se sentia digno de ver o rosto daquele que é santo. Quando Isaías viu essa visão, Isaías viu fumaça por todo lado, Isaías viu que as horas das vestes enchiam o templo onde ele estava, o lugar fumegava, o lugar balançava, fumaça e terremoto tomou conta do lugar, diante da glória e da visão de Deus. Isaías tem a visão de si mesmo, da sua condição, porque depois que ele viu a Deus e a sua glória, a Bíblia diz que ele olha para dentro de si e diz: ai de mim, e vou obedecer, porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu primeiro o seu pecado, o seu estado de pecador, diante da glória de Deus. Ele viu que ele era pecador, ele confessa o seu próprio pecado. Ai de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, e também o pecado do seu povo, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da visão da glória de Deus, Isaías vê confrontado sua própria miséria, o seu próprio pecado. Um dos reflexos de alguém que teve um encontro com Deus é que ele reconhece o seu estado. Essa é a primeira visão da glória de Deus, causa em nós a certeza de sermos pecadores. Quando você encontra qualquer cristão por aí que arrota muita santidade, que se diz muita coisa, que aponta o dedo para um e para outro, se achando muito santo, pode ter certeza, ele nunca viu a Deus. Ele nunca teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Porque o encontro real e verdadeiro com Deus faz exatamente o contrário. Quanto mais de Deus nós vemos, mais fica evidente o qual pecador nós somos, menos orgulho nós temos,
menos no peito nós batemos, menos santidade nós arrotamos. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós nos humilhamos diante dEle, porque diante da perfeição de Deus fica evidente as nossas imperfeições. Verdade, Deus. Aleluia. A pergunta que fica para nós: você já se reconheceu pecador diante de Deus? Você já chorou suas mazelas diante da cruz de Cristo Jesus? Porque, permita-me dizer uma coisa: não existe santidade e salvação sem primeiro que haja em nós convicção e arrependimento do pecado. Muita gente que está na igreja, mas que nunca teve um encontro com Deus, que nunca teve um novo nascimento, que nunca teve uma experiência de nascer de novo e de se arrepender dos seus pecados. A primeira coisa que Isaías está fazendo aqui: Senhor, o que vai ser de mim? Sou um homem pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os teus olhos viram o Senhor, o Rei. Eu vou morrer. Deixa eu dizer para você: isso é que o Evangelho faz. Toda vez que nós temos um encontro com Deus, pela palavra, pelo Evangelho, a primeira coisa, irmão, que gera em nós o Evangelho é convicção de pecado, arrependimento de pecado. Sem isso, nós estamos perdidos. É bem verdade que a gente vive um Evangelho hoje que nem se fala mais de pecado. Um Evangelho antropocêntrico, um Evangelho centrado no homem, um Evangelho que fala das qualidades do homem, um Evangelho humanista que coloca o homem no centro, que fala: você tem que olhar dentro de você, descobrir os seus potenciais. Você precisa olhar e ver o quanto você é bonito, é belo, o quanto você é especial, mas nunca fala para você olhar para dentro de você, se arrepender dos seus pecados diante da cruz de Cristo, para ser por Ele curado. Se você olhar comigo para a Bíblia, a primeira coisa que você vai ver que todos os profetas, os apóstolos, eles nunca pregaram assim: Jesus te ama, você é uma pessoa especial. Eles chegaram primeiro pregando: arrependei-vos do seu pecado. João Batista chegou pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista falava ainda mais: o machado está colocado à raiz das árvores. Toda árvore que produz fruto, essa vai ficar, mas a que não produz vai ser cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos. E aí João Batista ainda falava ainda mais: eu agora estou aqui pregando, batizando com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir um mais santo que eu, vai vir um depois de mim que já é primeiro que eu, que existe antes de mim, mas ele vai vir depois de mim. Esse é tão santo que eu não sou digno nem de atar ou de levar as suas sandálias. Esse que vai vir depois de mim, do qual eu não sou digno nem de atar, este batiza com o Espírito Santo e com Aleluia! fogo. Jesus também chegou pregando: arrependei-vos. Os apóstolos, Pedro no dia de Pentecoste, depois da descida do Espírito, perguntaram para Pedro: o que faremos, irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe salvação, não existe purificação. A purificação só aconteceu na vida de Isaías, depois que ele reconheceu a sua miséria, o seu estado de pecador. Se você olhar para a Bíblia, 1 João capítulo 1, lá nas epístolas do 1 João capítulo 1, versículo 8, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos.
Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas o versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação só vem com arrependimento genuíno e reconhecimento de pecado. Marco quer dizer para você o quanto você é especial. O Evangelho diz para você que você é pecador, mas que Deus te amou. Spurgeon dizia que a cruz grita para nós duas coisas: você é indigno, mas amado. Por isso que o apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, de que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, como nós vamos fazer as pessoas entenderem o Evangelho, arrepender de pecado, se nós não pregarmos o arrependimento de pecado? Se nós continuarmos pregando este Evangelho do coach, este Evangelho, esta palavra que diz de todo mundo, mas não diz sobre pecado e necessidade de arrependimento. Mas vamos aqui. Eu entendo que todos que teve um encontro genuíno com Deus, seja ele pela palavra do Senhor. Talvez você pergunta para mim assim: mas irmão, como eu posso ter certeza de que eu tive um encontro com Deus? Eu disse: mas eu não vi os céus abertos, eu não vi o Senhor assentar. Eu disse aqui, Isaías viu, João viu os céus abertos e Deus assentado. Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, ele viu os céus abertos e um assentado à direita de Deus, um em pé à direita de Deus. Ele viu o trono, ele viu o céu. Mas você pode não ter visto o céu, como eu também não vi. Mas houve um momento na sua vida em que a palavra confrontou o seu pecado e você se dobrou diante de Deus, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo o seu estado de pecador, reconhecendo o seu estado de miséria, reconhecendo a sua necessidade de salvação e de Cristo. Esse foi o seu encontro com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora eu não estou falando que quem teve um encontro com Deus tem uma vida perfeita. Eu não estou falando de perfeição aqui. Eu estou falando que você teve um encontro com Deus porque um dia você reconheceu o seu estado. Um dia o Espírito Santo de Deus te fez, como Isaías aqui, reconhecer o qual pecador você é. Sim. Vez ou outra nós erramos. Vez ou outra nós precisamos voltar naquele lugarzinho de intimidade e chorar nossas misérias de novo. Mas se você se reconheceu pecador, você teve um encontro com Deus. E quem teve um encontro com Deus, igual Isaías, nunca bate no peito dizendo eu sou bambambam. Todo mundo que vive aí apontando todo mundo, falando do pecado de um e de outro, se julgando acima dos outros, nunca viram o Senhor. Os maiores santos, as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus, é as pessoas que mais reconheceram qual pecador eles eram. Os verdadeiros santos de Deus, eles não batiam no peito se dizendo alguma coisa. Eles sempre reconheciam o seu estado de pecador. Se você olhar a vida do apóstolo São Paulo, que antes era Saulo de Tarso, um homem religioso,
formado, forjado na religião. Era fariseu, ele mesmo diz. Ele diz no seu currículo aqui, circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, da linhagem de Judá, fariseu por formação, homem forjado na religião, pensava que ele era santo e que a sua religiosidade o fazia melhor, tanto que ele se sentia melhor e superior aos outros, que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja de Deus, que matou, que autorizou a morte de Estevão e que perseguia muitos cristãos, mas com quem ele teve um encontro com Deus. E tudo aquilo que ele pensava que era, ele reconhece que não é mais ninguém, que não é mais nada. E ele disse: eu um dia podia pensar em ser orgulhoso. Eu era hebreu de hebreu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou dos fariseus, da linhagem de Judá, eu tenho um currículo invejado, mas no dia que encontrei Jesus, tive tudo isso por esterco, considerei tudo isso como refúgio, como nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas através da justiça de Cristo Jesus. Aleluia! Esse mesmo apóstolo que achava que estava fazendo um favor para Deus, que estava fazendo uma grande obra, reconhece que é pecador diante de Jesus. E aí, se você ler lá no livro da primeira epístola de apóstolo São Paulo a Timóteo, o capítulo 1, o versículo 15, ele diz assim, a 1 Timóteo 1,15: palavra fiel é essa e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal, ou segundo alguma tradição, eu sou o pior dos pecadores. Essa é a visão de quem teve um encontro com Deus, que um dia se pensou justo e santo e agora reconhece que é o pior dos pecadores, salvo pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Aleluia! Todos que tiveram um encontro genuíno com Deus têm essa certeza, essa convicção de que foi salvo pela misericórdia de Deus. Então a primeira visão de Isaías é a visão de Deus. A segunda visão, a visão de si mesmo, ele contempla o seu próprio estado de pecador. Ele reconhece as suas imperfeições, ele reconhece o seu estado de miséria. E quando o homem reconhece o seu estado, ali Deus purifica. E aí a Bíblia diz que naquele momento em que ele diz: eu sou um pecador e meus olhos viram a Deus, logo um daqueles anjos que estava ali voando, correu lá no altar de Deus do céu e pegou uma brasa que queimava no altar. E a Bíblia diz que ele trouxe como instrumento maternal essa brasa e tocou os lábios de Isaías e disse a Isaías assim: isso tocou os seus lábios, purificado foi o seu pecado, tirada foi a sua iniquidade. Agora nós estamos caminhando para encerrar. Nós estamos vendo aqui os estágios de Isaías. O primeiro estágio é um estágio de pecador consciente. Agora o segundo estágio, agora é um estágio de pecador arrependido. O terceiro estágio é um estágio de pecador purificado ou pecador arrependido. Nós sabemos, irmãos, que o céu é para pecadores, mas para pecadores arrependidos. O céu é para pecadores como eu e você, mas para pecadores purificados pelo sangue de Jesus. Agora, ele é um homem purificado. Ele teve a visão de si mesmo, mas a terceira visão de Isaías é a visão do chamado, é a visão de fora. Porque depois que ele vê Deus, depois que ele vê
o seu estado, da sua vida, ele agora vê o estado do mundo. Deus permite Isaías ver, e aí Isaías vê a necessidade do mundo, e Deus do céu brada, ouve-se uma voz do céu chamando, o chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E veja aqui, interessante, porque se você olhar, o texto está no plural: quem há de ir por nós? Quem há de ir por Deus? Por um Deus que é uma comunidade trina de 3 pessoas em um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso está no plural: quem há de ir por nós? E na mesma hora, Isaías se coloca à disposição, ele ouve o chamado, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu queria que você entendesse aqui. Primeira coisa, ninguém pode ser porta-voz de Deus sem que antes tenha visto o Senhor. Você já teve um encontro com Deus? Quem tem um encontro com Deus, segundo, contempla as suas imperfeições, reconhece as suas imperfeições, são por Deus purificados. E o terceiro estágio da vida de Isaías é o comprometimento. Agora, depois dessa experiência, ele ouve o chamado e ele diz: sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O terceiro reflexo do encontro com Deus, o segundo reflexo do encontro com Deus é a consciência de pecado, mas o terceiro reflexo de encontro com Deus é o compromisso com o chamado. E o que isso quer dizer? Irmão, eu duvido muito de alguém que disse que teve um encontro com Deus, mas não pode fazer nada no reino. Nunca está disponível para o Senhor. Nunca está disponível para Deus. Spurgeon dizia, pregador batista, Charles Spurgeon, dizia que todo cristão genuinamente convertido, ou ele é um missionário, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Deus não chama, e Deus não purifica ninguém para ficar isolado, para virar monge no mosteiro. Pode até Deus às vezes levar alguém para um lugar isolado para preparar aquela pessoa, mas Deus só chama, capacita e purifica as pessoas para fazerem a sua obra. Deus não nos chamou para vivermos num retiro, mas para ir para o mundo. Sim, por algum instante pode até ser que as pessoas se retiram. Moisés passou 40 anos no deserto, até que um dia ele ouviu o chamado de Deus na sarça que nós cantamos aqui. Quando uma voz chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, agora é hora de você voltar para o Egito e libertar o meu povo, porque eu vou com você. Sim, precisou ele peregrinar 40 anos do Egito, aprendeu os caminhos ali do deserto, peregrinou pelo deserto durante 40 anos, foi um tempo de preparo, mas Deus chamou Moisés. Deus não jogou Saulo por terra no caminho de Damasco para fazer dele um monstro. Aleluia! Quando Deus chamou Saulo, fez dele um apóstolo. Agora, irmão, como é que a gente fica dizendo assim: eu amo o Senhor, eu fui salvo, eu fui convertido, eu fui purificado pelo Senhor, mas quando fala irmão, o que você pode fazer no reino? Pessoas que nunca se envolvem. É Deus. Nunca se envolve com nada. Irmão, você precisa entender, existe um chamado aí dentro de
você precisa descobrir e se colocar disponível. Existe um chamado, e eu estou falando com uma geração que vai ouvir o chamado de Deus hoje e vai dizer: sim, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível, me aqui. Aleluia! Irmã, não sei fazer nada, sabe? Alguma coisa você pode fazer. Se você não sabe pregar, você pode fazer parte do grupo de intercessão. Você pode dobrar os seus joelhos. Se você não pode sair e ir em missão, se você não se sente capacitado para ir em missão, você pode orar pelos missionários, você pode contribuir para a missão. Alguma coisa você pode fazer. Nós não podemos ficar aqui dizendo que eu não posso fazer nada, porque Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Verdade. Às vezes é difícil fazermos as coisas na obra de Deus. Sendo o que for, você pode ser disponível. E seja aquilo que você acha que é o que você pode contribuir com a obra de Deus, faça com alegria, faça com entusiasmo, mesmo que seja limpar a casa de Deus, mesmo que seja visitar o doente nos hospitais, mesmo que não seja isso, mas seja intercessão. Cumpra um compromisso com isso, mas seja disponível, porque Deus está chamando os purificados. Tem pessoas que acham que essa palavra que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, se resume ao pastor, ao presbítero. Esta é a grande comissão dada a todos os cristãos. É nós. Agora a pergunta que eu quero fazer: o que você pode fazer para Deus, para o reino? O que não pode é você continuar dando desculpa para Deus, porque eu não quero, eu não posso. Verdade. Alguns falam assim: eu tenho algumas pendências na minha vida para resolver, para me fazer uma obra para Deus, mas você vai levar até 2050? Até quando? Você vai resolver a pendência e vai dizer o chamado de Deus. Deus continua chamando. Todos que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, algo dentro do seu coração está te chamando para uma missão. Deus está te chamando, mas eu quero dizer aqui, encerrando. Primeira coisa que eu queria que você orasse nesta noite é: Senhor, me permita ver, Senhor, a glória da tua face, da tua Oh Deus, sim, Senhor. Somente a glória da tua face, Senhor, vai mudar o meu coração, o meu interior. Sim, Deus. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido desmotivado, fraco na sua vida com Deus, talvez é hora da gente orar. Deus, hoje de novo, Senhor, eu quero voltar, eu quero ter aquela experiência de novo, de ver a tua glória. Oh, aleluia. Eu quero de novo me arrepender dos meus pecados. Irmão, isso que é avivamento. Tem pessoas que pensam que avivamento, a gente fala muito de avivamento. Tem pessoas que pensam que avivamento vai cair o poder na igreja, todo mundo vai pular, vai rolar, vai cair, pode acontecer coisas desse tipo. Mas avivamento não é só isso. Avivamento, no encontro com Deus, a primeira coisa que produz é arrependimento. Bom, nós, no mundo inteiro, noticiou e presenciou algo que aconteceu nesse ano, né? Lá numa universidade dos Estados Unidos, um culto entre jovens universitários que começou e durou mais de 15 dias sem parar. Foi forte. E eu pude acompanhar algumas coisas que eu vi aí pela internet. E aqueles que presenciaram lá e noticiavam na internet, dizem que essa reunião começou com um culto normal.
Houve a exposição da palavra na carta aos Romanos, uma exposição simples, talvez como essa que você está ouvindo aqui hoje. O pastor pregou, o pastor orou, o culto aparentemente estava encerrado, mas de repente um grupo de adolescentes estava reunido num canto, e quando orando, eles não foram embora, continuaram ali orando, e quando alguns foram chegando e viam que aqueles adolescentes estavam conversando entre eles, fazendo confissão de pecado entre eles, chorando e se arrependendo, e aquela reunião começou, outros adolescentes se envolver, e outros que já tinham saído, começou a retornar para ver o que estava acontecendo, e ali havia uma atmosfera de arrependimento, de confissão de pecado, de choro e de quebrantamento. As pessoas que presenciaram ali diz que não foi um barulho estrondoso, não havia gritos, não havia rola, não havia ninguém pulando, mas havia uma atmosfera de temor a Deus, de arrependimento, de confissão, de choro pelo pecado. E essa reunião durou muitos dias. E as pessoas diziam que ao estar naquele lugar, sentiam uma atmosfera de Deus, trazendo ali arrependimento, confissão e renovação. É isso que Deus quer fazer de nós. Nós precisamos de uma igreja que chore mais pelo seu povo. Nós precisamos dobrar mais o nosso joelho, nós precisamos orar mais, nós precisamos chorar mais, nós precisamos nos humilhar mais, nós precisamos buscar mais o Senhor. Deus quer isso para nós. É Mas Deus. agora tem que falar, Senhor, abre os céus, nos permita contemplar a beleza da Tua glória. Somente a beleza da Tua glória pode transformar a minha vida. Senhor, reacende a chama do primeiro amor. É E eu queria que Deus. você também orasse nesta noite comigo, dizendo, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero me humilhar, mas eu quero me dispor para Ti, Senhor. É Deus. Se o Senhor pode usar se o Senhor pode purificar e usar um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, mas que se arrepende diante de Ti, então usa a minha vida. Você não é diferente de Isaías. Talvez você também tenha suas imperfeições, mas Deus não está buscando os perfeitos. Deus não está procurando os perfeitos. Deus está procurando os disponíveis. É Deus Deus está tremendo. procurando os fracos que se colocam disponíveis para Ele. Deus Glória a Deus. sincero, os verdadeiros, aqueles que não têm máscara, aqueles que é sincero diante de Deus. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de impuros lábios, aquele que confessa a sua fragilidade com sinceridade, mas que diz, Senhor, mas mesmo aqui, eis-me aqui. Oh, aleluia. Quantos dessa noite estão aqui disponíveis para ouvir o chamado de Deus? Quantos aqui nessa noite vão sair daqui com o propósito de falar, Senhor, eu quero cumprir a minha missão, me ajude. Sim, Deus. Qual será a minha missão, Senhor? Eu não quero mais ser um agente secreto, eu quero cumprir a tua missão. Talvez é na sua empresa, talvez é a célula na sua casa, talvez é a meditação entre seus amigos de trabalho na hora do almoço, que você vai falar de Jesus para ele e orar com eles. Eu não sei onde Deus vai te usar, mas Ele quer te usar. Existe um chamado, e quantos querem dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou. Oh, aleluia. Às vezes nós queremos fugir do nosso chamado, às vezes a gente quer desistir, mas Deus não deixa. Quem tem chamado não consegue ficar longe. Sim, Deus. Nós não conseguimos. O chamado é mais forte. Oh, aleluia. A gente não pode se esconder do nosso chamado. Eu queria te convidar para orar nesse momento. Oh, Deus. Eu queria que
Deus está procurando imperfeitos, sinceros e disponíveis. Se é você, fala com o Senhor. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou pra casa voltarei. Eu
Palavra Jesus. maravilhosa, palavra de Deus em nosso Glória a coração Deus. nesta noite, né? Vamos fazer oração da fé, né? Ah, é. Aleluia. Você que fez uma oferta nessa noite, seu dízimo, vai colocar aqui das outras lados, nós vamos orar, nos consagrar a sua oferta, seu dízimo, né? Amém. Em nome de Jesus. Fica de pé. O pastor Enzo ligou para mim, falando para me dar os avisos, né? E dizendo que ontem não foi quarta-feira, o coração me cortou de dó de pessoas que vieram aqui exclusivamente para pedir alimento, está passando necessidade, passa com fome, com criança.